Fala galera, finalmente chegou o final de mais um episódio traumático na história da democracia brasileira. Felizmente acabou a, acabou a novela. Bolsonaro está enfim recolhido à carceragem. Foi ele e o núcleo duro, foi todo mundo para o seu devido lugar. Eu sei que ainda há pessoas que a meu juízo, tem alguma deficiência, algum problema cognitivo muito grave. E na pior das hipóteses, tem um problema moral gravíssimo. E o que eu estou falando não tem a ver com ser de esquerda ou ser de direita. Tem a ver com aquelas pessoas que são constitucionalistas, são democratas. Tem a ver com isso. Então, se você é de direita, mas você raciocina politicamente nos limites da Constituição, aí está tudo certo. Mas a questão é, estes que agora estão recolhidos à carceragem, eles queriam destruir a Constituição através de uma tentativa de golpe. E a sorte do Brasil é que o tanto quanto são vagabundos, delinquentes, também são burros para um carvalho. São burros. Nunca se viu na história do Brasil um grupo criminoso que tenha produzido tantas provas contra si mesmos. Nunca se viu. Então essa novela está chegando ao fim. E para aqueles que vivem no Brasil paralelo, ou mundo paralelo, ou na terra plana da política, eu quero te lembrar o seguinte, que Bolsonaro foi condenado por uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado. Ok? Agora, tem um monte de outras ações tramitando na justiça para somar penas aos 27 anos que ele já tem. Então, você lembra das joias sauditas? Esse processo, logo, ele está aí no radar da mídia, da sociedade. Você se lembra da pandemia da Covid-19? Eu acho incrível, mas tem algumas pessoas que esquecem ou esqueceram. Tem algumas pessoas que parecem que estavam vivendo em outro país nos últimos 6 anos. Eu vou te dizer de mim. Eu perdi algumas pessoas muito próximas, muito queridas. Enquanto as notícias da morte dessas pessoas iam chegando a mim, eu ficava pensando, caraca, eu posso ser o próximo. Eu posso ser o próximo. Enquanto nós nos preocupávamos e temíamos pelas nossas vidas, enquanto muitos iam morrendo, um certo delinquente que está atrás das grades dizia assim: vai comprar vacina na casa da tua avó. Enquanto o governador Dória, à época, fazia um esforço para conseguir as vacinas, esse delinquente, protótipo de fascista, fazia campanha contra o Dória e contra a vacina. Enquanto isso, as pessoas iam morrendo. Eu nunca vou esquecer disso. E se você tem alguma ética, o mínimo de moral, o mínimo de decência, você também não vai esquecer. Você não vai esquecer. Porque uma coisa é quando você perde uma pessoa que sofre um acidente. Uma coisa é quando você perde uma pessoa que já viveu muito, estava doente, estava sofrendo, e aí ela morre.
E outra coisa é quando você perde uma pessoa que morre porque o medicamento que garantiria a vida dessa pessoa foi retardado. Foi retardado deliberadamente. Para você que não tem memória, eu vou te lembrar. No Brasil, se não me engano, no Acre ou em Rondônia, nós tivemos a crise do oxigênio durante a pandemia. Nós víamos na TV, na internet, profissionais de saúde gritando, chorando e pedindo socorro. Pelo amor de Deus, alguém mande oxigênio. As pessoas estão morrendo sufocadas aqui. Você se lembra disso? Ou você esqueceu? E olha só, o que eu estou falando, você dá um Google, se você é lesado, é lerdo, retardado ou esquecido, dá um Google. Você se lembra do ministro da Saúde, o general Pazuello? Especialista em logística? Você se lembra desse desprezível? Dessa escória humana? Você esqueceu? Dá uma pesquisadinha na internet. Vê os depoimentos da esposa dele, se você não lembra. Eu vou te lembrar. O Paulo Gustavo, entre outras pessoas que têm condição e consciência e empatia, foram eles que se moveram para custear avião, para levar oxigênio, senão tinha morrido muito mais pessoas. Porque um desgraçado como o Pazuello, especialista em logística, errou o caminho para levar o oxigênio. Ah, gente, sabe, a sociedade está muito doente. As pessoas estão lesadas. As pessoas se esquecem muito rápido. Eu vou te dizer o nome de algumas pessoas, tá bom? Olha, Jefferson, Lucinho, José Carlos e Lourdes foram as 4 pessoas próximas de mim que morreram e podiam estar vivas. Me fala você, quantas pessoas próximas de você perdeu na pandemia? Hã? Quantas? Então, embora indignado por essa situação que eu acabei de colocar para vocês, eu estou feliz, aliviado que a justiça começou a ser feita. Começou. Você já viu na história do Brasil generais do primeiro escalão irem para a cadeia? Quando foi que você viu? Não viu, né? Então, o Brasil, se você examinar a história do Brasil, você verá, você saberá que as tentativas de golpe são reincidentes. Até agora. Porque agora, os que tentaram o golpe, os que se organizaram para derrubar a democracia, estão todos atrás das grades. Porque ninguém pode atacar o sistema que garante a existência da sociedade, a ordem social. Ninguém pode atacar isso. Você pode não concordar com aquilo que mantém a ordem social, que é a Constituição, que são os poderes constituídos. Você pode não concordar, mas são eles que garantem a nossa vida em sociedade. E foi justamente isso que esses criminosos atacaram. Eles usaram da democracia, que os colocou no poder, que lhes deu o poder, para de dentro do sistema democrático atacarem e destruírem o sistema democrático. De dentro para fora.
E ainda eu tenho amigos próximos, que infelizmente eu tive que parar de discutir com eles, porque é impossível discutir com pessoas que assassinam a língua portuguesa, que dizem que uma palavra não quer dizer o que ela diz. Não dá. Eu tenho amigos, irmãos próximos, que até gostam de discutir comigo, e eu gosto de discutir. Mas, gente, é impossível discutir com pessoas que não respeitam a língua que falam. Ufa, tive que tomar água. Prosseguindo aqui para a conclusão, então, é isso. A democracia, os poderes constituídos venceram de novo. Apesar de todas as mentiras, de todas as babaquices que a gente escuta, esses dias eu comecei uma discussão com uma amiga muito próxima, que disse que não teve tentativa de golpe, seu Renato. Foram apenas velhinhas, idosos com bíblias, vendedores de pipoca e blá, 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 que fizeram tudo aquilo. E nessa hora eu pergunto, onde é que você estava nos últimos 6 anos? Você não estava no Brasil? Não é possível. Você não viu os noticiários cobertos por todas as mídias? Você viu velhinhas quebrando os vidros dos palácios do governo? Você viu velhinha lá? Eu me lembro de só uma, a Fátima de Tubarão, que além de quebrar, ainda cagou lá por dentro dos palácios, uma baixaria. Policiais foram feridos, cavalos foram feridos, e você vem me falar das velhas. Você desculpa a franqueza do tio, viu? Ou você, das duas, uma. Ou você é um trouxa, ou você é um mal informado. Eu vou acrescentar uma terceira, ou mau caráter mesmo. Porque a quantidade de vídeo, de reportagem que se viu nesse país, a degradação do patrimônio que foi causada nesse dia, você falar de velhinha com Bíblia, vai caçar sapo no banhado? Vai tomar vergonha na cara? Vai ser ridículo lá na casa do Carvalho? Pô, assim não dá, gente. Não dá. Então, era pra eu estar com champanhe, era pra eu estar com a taça aqui pra falar, puta, mas não tem importância. Final do ano tá aí. E como eu previa, um final de ano, pra mim, excepcional. Entre tantas coisas boas que tem acontecido na minha vida, ver essa corja de filho de uma égua na cadeia, rapaz! Ai, que alegria! É óbvio que tem uma parte da população brasileira que tá tristinha, tá mugindo, tá chorosa. Eu quero que vocês se explodam. Isso no sentido figurado, tá bom? Antes que alguém diga, tá vendo, esquerdista, está querendo que nós sejamos explodidos. Não, deixa de ser besta. É no sentido figurado, sabe? Não. Nós da esquerda, nós não queremos que as pessoas sejam explodidas, porque elas são diferentes de nós. Muito diferente da extrema direita, a esquerda aprecia o debate e o diálogo civilizado. É bem diferente. Então, gente, para você que é um democrata, que respeita a Constituição, é claro que a gente não tem que gostar de tudo, e a gente não gosta. Tem coisa que a gente precisa fazer, e tem que fazer porque está na lei, e a gente não gosta, mas a gente faz. Por quê? É a ordem constitucional. Quando a gente não gosta de uma lei, a gente não ataca. A gente faz o quê? Sabe o que a gente faz? A gente procura os deputados, os vereadores, a gente mobiliza a sociedade, a gente faz um movimento civilizado,
um abaixo-assinado, procura as autoridades e pede, fala, olha, isso aqui isso aqui tá errado, isso aqui não tá de acordo com o interesse público e tal, e tal, e tal. Então, vamos mudar isso. Mas a gente não sai atacando o juiz, atacando as leis, né? Oh, felicidade esse ano, rapaz! Para quem viveu a pandemia, chegar a esse momento, sabendo que o Paulo Gonet já está com o processo da pandemia na mãozinha dele. Você acha que ele vai fazer o quê? Que ele vai pôr debaixo do rabo, como o antecessor dele fez? O senhor Augusto Aras? Você acha que ele vai pôr debaixo do rabo e sentar em cima? Não vai, cara, não vai. Viva o Estado de Direito, viva a democracia.